Saudações a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Faço uso desse vídeo para trazer aos irmãos o meu esclarecimento definitivo sobre encontros nacionais de pastores em Goiânia e a participação de todos. Mas peço sua paciência. É importante que todos assistam até o final e, caso necessitar conversar comigo sobre o que irei relatar aqui, o meu contato está nesse vídeo. Eu quero deixar na descrição deste vídeo também o link para que você possa assistir à leitura da profecia entregue pelo saudoso pastor Joaquim Gonçalves em 14 de novembro de 1973, sobre o meu ministério, quando mudei de Goiânia para a região sul do Brasil. Portanto, residi na cidade de Maringá. E até hoje estamos por ali, como também por aqui. Com isso, todos fiquem descansados, que não mencionarei mais nada sobre esse assunto, além do que direi agora. De início, quero trazer ao vosso conhecimento que minha posição sempre foi citando o que nos disse o profeta. Tanto é verdade que o próprio saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ao telefone no mês de junho, falando comigo, ele disse: Pastor Francisco, eu respeito a sua posição, e isso foi exatamente após levarem ao conhecimento dele o vídeo que gravei citando a referência do irmão Brana. Eu me lembro que nessa mesma conversa ele confidenciou a mim que não era bom para eu ir a Goiânia pessoalmente naquele momento, pois eu tinha lhe dito que gostaria de ir lá no mês de julho de 2021 com outros pastores. Mas ele me disse que sabia o que precisava resolver e que estava convicto do que tinha que fazer, e inclusive ele citou que a mensagem do irmão Brana, que iria resolver tudo aquilo, seria a mensagem Hebreus capítulo 7, parte 2, parágrafo 46 ao 51. Mas, segundo ele, teria que cancelar minha ida até lá, de fato, naquele momento. Percebi claramente que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves estava sob forte pressão, influência à sua volta, para que não recebesse interferências, conversas com quem quer que seja em Goiânia. Então não pude ir para conversarmos. A minha posição, divulgada em vídeo feito em maio de 2021, que foi muito mal interpretada, sendo que eu somente repeti o que disse o profeta de Deus. Para tal posicionamento, eu, em momento algum, denegri e nem difamei ou dei apoio a nenhum ministro que tenha feito isso. Eu sempre vou me comportar como os filhos de Noé, Sem e Jafé. São meus exemplos. Por mais que tentem fazer de mim um divisor, Deus não irá deixar. Semanas após essa conversa, para minha surpresa,
Deus não deixou que o encontro de agosto ocorresse. E que eu saiba, não sou só eu que fiquei sem ir no encontro de agosto em Goiânia. Infelizmente, ele não existiu e ninguém foi. Lembro que desde 1971, quando houve o primeiro encontro em Goiânia, desde então até o último, em abril de 2021, Deus nunca me deixou faltar. Nunca em 50 anos eu não justifiquei, nem por motivo de doença, nunca faltei por nenhum outro motivo. Estive em todos e inclusive fiel com os meus dízimos ao ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Eu tenho propriedade para falar e inclusive devo usar da ousadia, amparado por profecia que inclusive entregue de Deus pelos lábios do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Me considero não apenas pastor, mas antes de tudo um fiel cristão que busca honrar com a palavra. Por qual razão querem jogar sombra em meu caráter? Onde está meu erro moral, mau exemplo que cometi? Por que penalizar um pastor que sempre defendeu a todos com a palavra? Quero que você tenha em mente a opinião do saudoso pastor Joaquim Gonçalves a meu respeito. Bom, eu vou emendando uma coisa com a outra. Não identifico, a distância daqui, é um extremo daqui no país. O irmão... O que eu quero dizer para você, simplesmente isso aqui é sobre o pastor Francisco Rodrigues de Melo. Deus o colocou aí de uma maneira especial para ajudar. Se tem uma pessoa que foi posto para ajudar aí no Sul, é o pastor Francisco de Melo, Rodrigues de Melo. Muito embora ele não se expõe, não avança sinal, não se mostra, não é? Não quer se mostrar. Na sua modéstia, ele vai deixando as coisas acontecerem. Mas eu te digo que realmente você está no rumo certo, porque ele é humano tanto quanto o outro, mas está no que é verdadeiro. Ele é são na doutrina. Ele é um peso na balança do plenário. Muitas vezes ele tem equilibrado a coisa por nós. Na sua franqueza, às vezes a gente tem uma maneira mais leve, ele mais grave, outra hora ele mais leve, a gente mais grave, mas é um peso necessário na balança da mensagem no Brasil. Então você pode rumar este rumo aí que você estará doutrinariamente bem. Por que invalidar o que ele disse sobre um e aceitar só o que ele disse sobre outros ministros só por conveniência pessoal? E hoje, por que não respeitam o que o próprio saudoso pastor Joaquim Gonçalves respeitou? Assim, meus irmãos e irmãs, ao meu ver, eu me expressei em várias vezes que se houvesse um esclarecimento pelo próprio pastor Joaquim Gonçalves lá atrás, ou algo movido por Deus, a minha ausência era porque não era justo reunir mediante necessidade de explicações e, de fato, alguém estava impedindo o pastor Joaquim de se expressar. Com a partida do pastor Joaquim, eu entendi muito bem
Deus movendo algo e eu apenas passei a olhar para frente e a entender que Deus fez a sua vontade. Eu até realizei várias notas que faço em nossas igrejas, dispondo que eu estaria no próximo encontro de dezembro. Desejei ir sem nenhuma intenção de ser um membro da mesa, isso nunca me prendeu ao encontro. Desde 2017, e vinha pedindo, em particular, ao saudoso pastor Joaquim Gonçalves, para que ele me deixasse sair do trabalho que a mesa representava e ficar apenas no plenário. A pedido dele, eu não deixei o trabalho da mesa. Iria ao encontro para ouvir as novas propostas e, com a partida do ancião, eu vi como que uma oportunidade para deixar minha cadeira da mesa livre para outro pastor. Mas do plenário eu nunca cogitei de sair e nem o pastor Joaquim Gonçalves iria por ninguém para fora. Desse jeito não, né? Uma única vez que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves solicitou que um pastor não viesse mais ao encontro nacional, mas ele fez isso numa escola dominical, na presença do ministro, e ele fez esse pedido para o pastor não vir mais por causa de diferença de doutrina. Ele jamais iria agir assim só porque alguém não deu apoio pessoal a ele. Hoje, fazem diferente, eles citam seu nome numa reunião fechada, muitos saem espalhando aquilo. Eu vinha falando nas igrejas que eu iria estar lá em Goiânia em dezembro, que se dependesse só de mim mesmo, eu não deixaria de ir aos encontros em Goiânia. É muita maldade agir assim comigo, que sempre tive esta igreja, como diz o irmão Brana, como uma igreja-mãe, e eu, como filho daquele ministério, eu fui tolhido para não dizer a um pai espiritual o que ele tinha que fazer, não a meu gosto ou capricho pessoal, mas dentro da palavra de Deus. Como irei relatar a seguir? Verão que Deus teve que provocar minha saída de uma forma mais áspera, dolorida e difícil, porque eu nunca tive assim espírito de guerra, de denegrir ou difamar. Meu povo sabe muito bem disso. Se algum ministro associado comigo, na minha região, tem agido de maneira inoportuna ou causado estranheza com alguma posição que foi diferente da minha, como autônomo, cada ministro responde por si e eu não posso intervir nas decisões de todos. E se algum membro meu e até mesmo alguém da minha família tenha expressado algo ofensivo, viessem como cristão me procurar e saber se aquilo fazia parte da minha opinião. Mas isso jamais ocorreu. Nunca ouviram meu lado. Na verdade, o que alguns viram foi a oportunidade para me colocar fora dos encontros e até fora de igrejas que tenho. Um ato de muita falta de caridade. A expressão que alguns usam é essa: se o pastor Francisco tivesse ficado na posição certa, ele não estaria perdendo ninguém de suas igrejas. Assim, eu noto que, para alguns, a posição melhor seria ignorar o que disse o profeta para exercer o chamado apoio incondicional.
Mas para minha imensa surpresa, ao ligar, que fique registrado então, foi eu que liguei para o atual pastor titular da Igreja de Goiânia, no mês de setembro deste ano. E eu lhe perguntei sobre o encontro. Ele disse assim: sobre o encontro e entrar no plenário, quem irá decidir será o irmão administrador da Igreja de Goiânia. O irmão deve ligar para ele e também eu deverei relatar a ele essa ligação que o irmão me fez. Isso foi o que ele disse. Eu fiquei assustado com isso porque o saudoso pastor Joaquim Gonçalves nunca agiu assim. E o irmão Brana deixa claro que os administradores não devem ter nenhum vínculo com os assuntos espirituais da igreja e somente com a parte financeira. No mesmo dia, eu liguei. Repito, eu que liguei ao irmão administrador da Igreja de Goiânia. Liguei por várias vezes. Ele deve ter visto as ligações. Até que no mesmo dia, mais tarde, ele me retornou e conversamos por aproximadamente 54 minutos. Então, o que vem a seguir, não existe nenhuma montagem aqui. Caso alguém venha tentar lhe dizer inverdades, irei relatar expressões que ouvi dele. Independente se ele me ligou ou se eu que liguei a ele, a questão está no que foi falado. Na ligação com ele, num dado momento, ele disse: Pastor Francisco, não falo isso só por mim mesmo. Não me tenha como seu inimigo, mas é uma questão também da Igreja de Goiânia. A sua vinda aqui ao plenário não será mais possível. Por causa do seu posicionamento, vir aqui no plenário é algo inviável. Mas quanto aos cultos públicos da noite, poderá assistir, sim, mas no plenário é inviável. Para esse momento, eu só me lembro que falaram ao profeta que também iriam colocar ele para fora. Os ministros lá, que tinha tanto companheirismo com ele, mensagem à divindade explicada, 253, ele disse: o senhor sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer uma pequena roda e colocá-lo bem do lado de fora do nosso círculo. Parágrafo 254. Eu disse: eu vou estabelecer um outro círculo e voltar a colocá-los bem do lado de dentro novamente. Eu disse: vocês não podem me colocar para fora, porque eu os amo. É o mesmo que eu digo: não podem me colocar para fora, porque eu os amo. Contudo, fiquei assustado quando me foi dito desse jeito ao telefone, porque durante anos e anos o saudoso pastor Joaquim Gonçalves expressou a seguinte frase, dizendo: o plenário é a razão de existir o encontro. Sendo assim, os cultos da noite ou a presença da igreja nunca foi a exata razão do encontro existir. Isso na visão do ancião. Ainda antes que eu me esqueça, na mesma ligação, o irmão administrador da Igreja de Goiânia disse assim: eu sei que tem um preço alto a ser pago agindo assim, mas eu tenho que fazer isso para honrar a memória do pastor Joaquim. Mesmo sem concordar com isso, desse jeito, vou deixar como eles estão querendo fazer. Mesmo assim, ouvi tudo o que me foi dito pelo digníssimo irmão administrador da Igreja de Goiânia, não o arrazoei em nada, não debati, não argumentei, absolutamente nada, e em respeito à dura pena que me foi imposta por ele, eu
demonstro a vocês agora, publicamente, que me foi retirado de forma ríspida e arbitrária o direito de participar do plenário em Goiânia. Não é questão de que o pastor Francisco abandonou nada, não, mas ainda assim orarei para que tudo ocorra bem com todos os pastores que se deslocarão e serão bem recebidos pelo irmão administrador da Igreja de Goiânia. Preste muita atenção nisso que vou relatar agora, é de extrema importância para entender. Alguns ministros e alguns irmãos estão dizendo em toda a região sul, do dia 30 de agosto de 2021 para cá, que o pastor Francisco não iria mais aos encontros em Goiânia. Como podem eles profetizarem isto, sendo que essa minha ligação para o irmão administrador da Igreja de Goiânia foi só no dia 18 de setembro de 2021. Como podem saber disso 19 dias antes? Eu te explico. É porque numa reunião realizada em Goiânia, dia 30 de agosto, com a presença de uns 45 pastores, nesse dia foram citados o meu nome, o nome de mais 3 pastores da mesa, que não iriam mais poder entrar nos encontros de pastores em Goiânia. Segundo eles, disseram que isso foi uma ordem do pastor Joaquim antes de falecer. Eu gostaria de ouvir isso, colegas de Goiânia aí. Se ele falou isso, está gravado, ele está vivo, eu vou aceitar, mas fora disso não. Como pode uma ordem desse tipo, que em mais de 50 anos ele jamais agiu dessa forma? Não bate com o que ele nos ensinou. Desta forma que cada um saiba que os que falaram que eu não iria mais lá em Goiânia, não era porque eu disse que não iria, mas era porque eles já sabiam lá na reunião do dia 30 de agosto que eu seria posto para fora e proibido de estar presente nos encontros de Goiânia. Algo foi montado para ser assim, e com isso ministros tomaram grande força para dividirem as nossas igrejas, dizendo que eles estão com Goiânia e eu não. Com base nisso, vão causando divisões e não com base na palavra de Deus. E tudo isso totalmente fora do ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. O ministério dele não foi assim como estão querendo se comportar ou comportando-se. Observe o texto do comunicado do encontro publicado dias atrás em nome do atual pastor da Igreja de Goiânia. No final, o texto termina com essa frase: as reuniões internas começarão dia 15 de manhã e serão exclusivas para os pastores que estão e ficaram ao lado do ministério do pastor Joaquim Gonçalves. Então, não é aberto a todos, como alguns estão falando. Tem uma condição nesse comunicado, uma imposição. Mas eu abro um parêntese aqui. Eu não estou incluído nesse grupo que vocês estão dando essa advertência. Qual foi o dia e quando eu fui contrário ao nosso ancião que o senhor recolheu? Então, em meu caso, quem deveria julgar se eu fiquei ou não ao lado do ministério, aí deveria ser eu e não outros julgar em meu lugar. Sendo assim, ao ler esse comunicado, eu poderia entender que eu posso ir, porque em meu coração eu não fiquei contra nenhum ministério.
Irmãos, tomem cuidado, porque esse comunicado está fazendo um duplo sentido e faz você entender que seu pastor não foi porque estava contra, e não é isso. Agora, o que vou falar, eu não posso expressar aqui em nome de todos que não vão ao encontro. Vou dizer no singular: fui proibido de ir só porque eu quis dar um conselho de um filho a um pai quando estava vivo. Agora, cada pastor que se sente como eu, pegue esse vídeo, posta em seu canal no YouTube, roda em sua igreja e diga que você faz parte dessa mesma posição, porque eu não sou o único, mas não estou aqui sendo líder de nenhum movimento, levantamento ou o que quer que inventem sobre minha pessoa. Humildemente, eu lhes digo o que disse nosso profeta, irmão administrador da Igreja de Goiânia, amado pastor atual da Igreja de Goiânia. Vocês não poderiam me colocar para fora dos encontros de Goiânia, porque eu os amo. Vocês talvez não estavam sabendo disso, né? Eu os amo e vou continuar amando da mesma forma. Vocês não poderiam me colocar para fora, mas já que colocaram, jamais irei pessoalmente para causar constrangimento. O meu comportamento será o do profeta. Na hora certa, irei fazer parte do círculo maior e colocar todos para o lado de dentro desse círculo maior. Assim disse o nosso profeta na mensagem Religião de Jezabel, parágrafo 18. E então, muitas vezes os irmãos pensam que eu sou contra meus irmãos. Deus sabe diferente disto, tanto quanto Ele sabe o que é verdade. Não sou contra os irmãos. É o sistema que você está fazendo com que não sejamos irmãos. Não é a palavra de Deus nos impedindo de sermos irmãos. É o sistema ao qual nos unimos que nos impede de sermos irmãos. Onde devemos nos firmar? Firme-se na palavra, e Deus dirigirá todo homem para ela. Jamais organize isto ou denomine isto, apenas mantenha isto em Deus e continue seguindo em frente, olhando o fim, seguro e firme. Deus trará o resto disto, meus irmãos e irmãs. Essa minha forma aqui não é orgulho para não ir no encontro em Goiânia, mas se os irmãos ouvissem o teor da conversa que tive ao telefone, sem eu resistir em nada, iriam entender que onde você não é bem recebido, é melhor você não ir. E é claro que se um dia o pastor atual da Igreja de Goiânia, se ele tomar a frente, como foi com o verdadeiro ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves, e este atual pastor abrir um convite de unidade e deixar toda a mágoa fora, todo o rancor de lado, pode ser que, se Deus me dirigir a ir, é claro que eu irei lá. Eu não tenho dificuldade com o povo daquela igreja de Goiânia. Eu não tenho absolutamente nada contra o caráter pessoal e espiritual deste irmão que foi eleito como pastor local na igreja de Goiânia, no lugar do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Eu nunca fui um pastor dependente
só dos programas de rádio do pastor Joaquim Gonçalves, Deus me deu o dom para o rádio também. Por anos e anos eu fiz meus próprios programas. Quando alguém vier me falar que é contra a Igreja de Goiânia, eu irei dizer sempre que eu não sou contra essa igreja e ainda irei dizer que eu continuo ao lado deles, mesmo eu não indo aos encontros, exatamente porque eu não quero alimentar nenhum espírito de discórdia. Então, eu creio que se eu disse que estou com eles, algumas pessoas que estão somente atrás de política irão entender que comigo isso não vai criar força. Não sou político. Jamais irão me ver proibir membros, obreiros ou quem quer que seja do campo que atendo e eu dizer para não irem ao encontro ou ainda proibir de assistir pela internet. Eu não irei agir com ódio, mágoa e ficar medindo forças ou fazendo guerra. Eu não, irmãos e irmãs. Se foi essa a forma de Deus me dizer, Deus está me poupando forçadamente a não fazer parte de algo que está fora do contexto da mensagem. E, de novo, eu não irei ser conivente. Deus está me poupando de debates incansáveis em plenário, porque eu nunca iria ser conivente com essa forma arbitrária de colocar ministros para fora, selecionar quem pode ou não pode entrar. Temos várias escrituras na Bíblia que combate a acepção de pessoas. Temos na primeira carta aos Coríntios 13, verso 5, onde Paulo deixa claro que o amor não busca seus próprios interesses e que não suspeita mal. Temos Jesus Cristo dizendo para amar uns aos outros. Temos o profeta no sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, do 80 ao 86, para não fazer grupinhos, diz para ficar ao lado de seu pastor. Hoje, se seu pastor não está com Goiânia, mesmo ele sendo íntegro e na doutrina, você vai mesmo abandonar o seu pastor se ele estiver coeso com Cristo diante da sua igreja? Isso não tem sentido. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo disse que um dia teriam comichões nos ouvidos e voltariam às fábulas. Infelizmente, é o que está ocorrendo. Também já esclareço a todos que eu não vou prender ninguém comigo através do medo, da pressão. Eu nunca agi assim. Deixo cada membro, cada família livre para escolher se devem ou não continuar congregando. Apenas tenhamos a ética de, no mínimo, ligar e avisar para que a sua saída seja anunciada. E só sugiro que, se você decide sair, evite fazer campanha coletiva. Faça só por você. Garanto a todos que ficam que eu pregarei a mensagem na íntegra e o que ofereço a todos é que eu nunca levantei igreja iniciada com divisão, porque não creio que divisão seja um agir de Deus, mas respeito cada um que desejar ir atrás de algo assim. Também já deixo os ministros avisados que, da mesma forma que membros meus podem lhes procurar, vossos membros também têm o mesmo direito. E bom seria se não os colocasse medo, e se eu for procurado, eu irei orar e Deus me dirigirá
há o que fazer por essas pessoas. Já indo aqui para o final, eu gostaria de deixar bem declarado, publicamente, que hoje eu não estou em nenhum encontro nacional, mas que no tempo certo Deus vai me dirigir de forma correta para não ficar sem um encontro nacional. E espero fazer parte um dia de um encontro que seja aberto a todos na intenção de fazermos como o profeta disse que faria, um círculo maior e colocar os outros para dentro deste círculo. Assim eu creio. O meu ofício não está, de certa forma, preso a nenhum grupo, e o meu companheirismo é com a mensagem. Eu irei pelo que Deus me dirigir fazer, respeitando os princípios da palavra de Deus, tendo Cristo como meu absoluto. Sobre o porquê eu apoio existir encontros de ministros, é só uma questão de obediência à palavra. É fácil de entender. Leiam a mensagem Pondo-nos ao Lado de Jesus, parágrafo 83 ao 114, 117, e pode ler ela toda, você verá muita coisa boa ali colocada nos parágrafos que tratam sobre encontros entre ministros. É claro que se um dia você me ver frequentar encontros da mensagem, eu irei discernir onde irei principalmente sobre os ensinos da palavra e nunca esquecer que a música também é doutrina. Mensagem e influência, parágrafo 41. Nós temos estado sabendo de ministros tomando a estrada errada. E muitas vezes isto é porque eles se sentem seguros disto. E dizem, o povo me deixará passar com qualquer coisa. O povo pode, meu irmão, porém Deus não. Veja, você vai responder para Deus, porque jamais tente como ministro, nunca tente enganar os ouvidos de sua congregação. Não obstante o quanto eles possam gritar, ou berrar, ou se comportarem, ou lhe baterem nas costas e disserem, a mensagem é maravilhosa, mas com Deus não é assim. Maravilhosa, mas com Deus não é assim. Para encerrar, um resumo breve. Se alguém lhe disser, o pastor Francisco abandonou os encontros e ele não vai mais em Goiânia porque ele está contra o ministério do pastor Joaquim Gonçalves e ele não deu apoio incondicional ao pastor Joaquim Gonçalves. Não creia nisso. Me procure. Isso é uma inverdade. Primeiro, por mim mesmo, eu confesso que nunca iria abandonar nada, desejei um recomeço e fui impedido. Mas então é Deus, através de Romanos 8:28, permitindo eu ser expulso pela via permissiva, porque a vontade perfeita de Deus é a união e nunca a divisão. Segundo, nunca usei púlpito para denegrir, nem difamar e nem fazer campanha contra ninguém e nem apoio ao lado A ou ao lado B e sobre ser contra o ministério do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. É uma inverdade imensa. Honrar seu ministério seria agir como ele agiu, unindo e ajuntando
mas jamais, nunca separando. Terceiro, o saudoso pastor Joaquim Gonçalves nunca precisou dessas bajulações, e muito menos de apoio incondicional. Eu nunca agi assim, porque o Espírito Santo dentro de mim me impediu de fazer isso. Meu apoio incondicional será enquanto vivo ao Senhor Jesus Cristo, o nosso real absoluto, que salvou eu e cada um de vocês, meus irmãos e irmãs, pela sua infinita graça. Preciso deixar registrado o Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei e dei o tempo ao tempo, já por 3 meses esperando que mudassem de atitude. Ninguém vai poder dizer que eu fui precipitado, porque se existe algo que não sou, é um pastor precipitado. Orei muito, mas em nada mudaram. Então o povo precisa saber a verdade oculta, já que foi muito repetido que a verdade liberta. Então sigam a verdade. Afirmo ainda que não estou sobre nenhuma influência, nem no meu primeiro vídeo, em maio desse ano, e nem nesse que você assistiu. Tudo o que eu disse foi um levantamento feito ouvindo meus membros, desesperos de família, diáconos, obreiros e pastores, amigos que mantêm contato comigo. Fui anotando, fui lendo, tirando algo e pondo o que achei ser necessário. Eu nunca tomei decisão alguma em meus 51 anos de ministério pautado em grupo de ministros ou só através de maioria. Em tudo eu tenho sido dirigido por profecias e vindicações de Deus. Pergunto, pastores, amigos de ofício, onde é que estão os Gideões e os Micaías desse tempo do fim para virem e falarem o que tem que ser falado e fazer o que precisa ser feito? Eu quero andar com tais Gideões e com tais Micaías. Se algo falado aqui não lhes agradou, digo como disse o profeta, não fique com o que eu disse, mas fique com o que eu quis dizer. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus lhes abençoe em nome de Jesus Cristo e até lá, aonde Deus nos viu juntos.